Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre bloqueio supraclavicular. Eu sou o Dr. Cunha, sou médico do Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, e junto com o nosso coordenador, né, que é o Dr. Adilson Ramage, nós vamos falar então sobre o bloqueio supraclavicular. Esse estudo, né, ele é direcionado principalmente aos nossos residentes, assistentes, estagiários, fellows e todos aqueles que se interessarem pela anestesia regional. A região supraclavicular, os três troncos, eles vão dar origem às divisões anterior e posterior e aparecem como um grupo compacto de estruturas neurais, né? Nós temos a artéria subclávia, que acompanha anteromedialmente essas estruturas acima da primeira costela. As artérias cervical, supraescapular e cervical transversa cursam nesta região. A ultrassom artéria subclávia, ela aparece como uma estrutura arredondada, anecoica, né, bem escura, né? E a pleura e a primeira costela aparecem como estruturas hiperecóicas e lineares. A costela é mais superficial, né, e lança uma sombra acústica. Muito bem. Aqui nós estamos vendo, né, a região dos troncos, formando as divisões em cima da primeira costela, né, onde nós vamos encontrar a artéria subclávia também. O nervo frênico, né, cursando aqui, né, dos escalenos e indo para a região diafragmática, mostrando a relação da artéria subclávia, plexo braquial, né, essa região das divisões do plexo, a primeira costela, observe a primeira costela hiperecóica, a pleura logo abaixo, e a pleura, ela desliza, a gente vê o deslizamento da pleura nesse local. E o bloqueio do nervo frênico é mais baixo nessa região, porém não pode ser evitado, né? Então, os pacientes que já têm uma função pulmonar diminuída, como ocorre, né, quando nós fazemos o bloqueio do frênico, em torno de 20 a 30%, a gente deve escolher uma outra técnica, né? Como o bloqueio costoclavicular ou o infraclavicular, mas sempre com baixos volumes para não ter uma dispersão, né, cranial. Uma das alternativas, né, as alternativas principalmente contra o bloqueio interescalênico é o bloqueio do tronco superior. Pacientes, é claro, que tem 20 a 30% a menos de ventilação, né? Então, nós fazemos os bloqueios assim com um volume bem menor, principalmente para cirurgias de ombro, sem bloquear o nervo frênico, né? Ou ter uma dispersão muito pequena para ele. Então, no bloqueio perivascular subclávio, né, é possível a gente bloquear o nervo supraescapular, porque esse nervo ele faz parte ali do tronco superior, né? Complicação, complicação que pode haver, né, e que tem bastante relato, seria o pneumotórax. Hoje em dia, o pneumotórax praticamente nós não vemos, né? Principalmente quando se usa junto com o ultrassom, né, o estimulador de nervo periférico. O pneumotórax era muito comum quando nós fazíamos o bloqueio supraclavicular, nós usávamos por parestesia, né, por tentativa e erro. E também tinha, em muitos casos, quando nós fazíamos somente com o estimulador de nervo periférico. Hoje em dia, praticamente é muito difícil a gente ver um pneumotórax. O pneumotórax ele é mais insidioso, ele é mais devagar, né?
ele vai mais devagar. E por isso que ele ocorre quando o paciente ou já está de alta, né? Ou ele está já na enfermaria. Diferente, claro, né, do bloqueio do nervo frênico. O bloqueio do nervo frênico a gente observa logo após o bloqueio, o paciente ele já apresente a dispneia. Uma outra complicação é a lesão nervosa do plexo pela agulha, né, intraneural, né, principalmente quando nós fazemos o bloqueio, né, do bloqueio perivascular subclávio, nós introduzimos a agulha dentro, né, ou usamos essa agulha subparaneural. O ideal é quem não tem prática fazer esse bloqueio perineural, ao lado, então, daquela fáscia que envolve, né, que é a fáscia paraneural. Nós sempre recomendamos o uso do ultrassom, né, somado com estimulador de nervo periférico, para nós não, não aproximarmos muito do nervo. Outra coisa que é importante é o controle da pressão da injeção. Então, se a gente está usando uma seringa, vamos dizer, de 10, nós colocamos 5 ml de anestésico local e 5 ml de ar e observamos, né, se quando nós injetamos, né, se há um abaulamento da, dessa bolha, que é sinal que nós estamos fazendo uma pressão muito grande, né? Então a gente deve, mas usando o estimulador nervo periférico, nós não aproximamos tanto de um nervo. Nós podemos ter também o bloqueio do nervo laringeu recorrente. O paciente ele sai rouco, né? Ou a síndrome de Horner, que é enoftalmia, miose, pitose e anidrose. E o supraclavicular, nós estamos vendo aqui a área que ele tem, né? Então, a área extensa que ele tem, né, na região metamérica, né, os miótomos e os esclerótomos. É muito importante. O bloqueio supraclavicular é conhecido como a RAP do pescoço, então ele serve para bloqueios né, na região do úmero, na região do braço e antebraço, né, e às vezes até, como nós já falamos, para o bloqueio para cirurgias de ombro, né, dependendo dependendo do bloqueio também do nervo supraescapular. Vamos vendo, né, tá? num esquema como é que nós encontramos aqui. Então, aqui nós estamos vendo o lado esquerdo, né, as divisões do tronco superior, a divisão anterior, posterior, e ali do lado nós estamos vendo o nervo supraescapular, bem abaixo do omioide, né? As divisões do tronco médio e as divisões inferiores. Observe que eles estão envolvidos por uma membrana, né? Membrana paraneural, que envolve esses nervos, né? E aí nós vemos várias septações que contém. E como nós estamos falando anteriormente, né? Nós devemos evitar de colocar nossa agulha abaixo dessa membrana, né? Principalmente, principalmente assim, pessoas médicos ainda que não tenha muito contato com a ultrassonografia. O bloqueio subparaneural, né, ele pode ser feito, mas com pessoas mais experientes. Observe o relacionamento aqui, né, com a primeira costela, tá, e a pleura, tá? Então, é uma imagem aqui, nós estamos vendo uma imagem hiperecóica, né, que é a costela, e aqui a pleura deslizando. Estamos vendo, né, o posicionamento, né, do transdutor, né, para a gente visualizar melhor a artéria subclávia, né,
as divisões, as divisões do tronco superior, a primeira costela e a pleura deslizando, né? Entrando em plano, né? Nós sempre devemos, quando introduzimos a nossa agulha, ir primeiramente nessa região do corner pocket, né? Então a agulha ela entra em plano, tá? Vem nessa região, como a gente vai mostrar no filme, depois a gente recua e entra nessa região mais acima aqui, né? Embebendo toda essa região, todo esse conteúdo aqui. Aqui, né, nós vamos mostrar, né, a, a introdução da nossa agulha em direção, aqui atravessando, né, a parte muscular e entrando no corner pocket, tá? Então, aqui entrando no corner pocket para anestesiar, né, para esse anestésico se difundir para as divisões inferiores, né? Em seguida, nós puxamos a agulha para trás e vamos localizar a nossa agulha para as divisões do tronco médio e do tronco superior, tá? Observe que nesse caso nós não estamos entrando na região subparaneural, né? Nós estamos depositando o nosso anestésico perineural. Dicas importantes, né? Então, por exemplo, se a artéria subclava não estiver aparecendo, a gente deve inclinar, fazer um tilt, alguma coisa assim, né? Do transdutor, tá? Da parte sagital para a parte oblíqua. A costela é uma rede de segurança, né? Um stop muito importante a costela, né? E o pescoço, como nós já sabemos, como nós já falamos várias vezes, né? É um território minado, né? Então, aqui tem vários vasos e nós precisamos evitar. Bom, é muito importante a gente observar, né, a artéria supraescapular e a artéria cervical transversa. Costuma cruzar, né, nessa região que nós vamos fazer o bloqueio. Outro cuidado também são os nervos que estão localizados nessa região. E a gente sempre deve usar o eletroneuroestimulador. Uma outra coisa importante é que essa agulha ela deve estar num ângulo menor que 45 graus. Inclinações acima de 45 graus, nós não vamos enxergar a agulha. Uma outra coisa importante que a gente sempre orienta é quando nós entramos com essa agulha coaxial para cima, para ter um duplo eco e a gente identificar melhor se essa agulha ela está localizada em plano mesmo, entendeu? Se não estou pegando uma haste, somente a haste. Resumidamente, né, é isso que a gente queria falar para vocês. Espero que vocês aproveitem esse vídeo, né, que tem mais, às vezes, a gente mostra mais a experiência que a gente tem, né, do que muita parte teórica. Então, por favor, né, se vocês gostaram, envie esse vídeo para outros colegas, né, que às vezes têm interesse, né, em anestesia regional, tá bom? Muito obrigado por todos, né? E em seguida nós vamos mostrar outros bloqueios para vocês, tá bom?